Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você é novo por aqui, olha, fique à vontade. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre: é possível curar uma ferida deixada pela ausência do pai? Existe uma pergunta que muitas pessoas se fazem, principalmente as que viveram, né, conviveram, tiveram um desenvolvimento longe dos pais, que elas fazem até hoje. É possível superar a ausência do meu pai, a ausência de não ter tido ele presente no meu desenvolvimento, na minha criação? É possível superar isso? E eu não estou falando somente daquele pai que não esteve presente emocionalmente, ou não teve nenhuma presença financeira. Eu estou falando daquele pai que escolheu ir embora, que morava na mesma casa, mas decidiu não enxergar o próprio filho ou as necessidades dos seus filhos. Do pai que não protegeu, não deu suporte, não deu apoio, que nunca validou os seus filhos, que apenas pressionava eles, cobrava, que principalmente nunca demonstrou afeto. Aquele que escolheu as suas próprias prioridades e dentro delas não era priorizar os seus filhos. Muitas dessas crianças cresceram e hoje elas acreditam que essa ferida que foi deixada lá no desenvolvimento infantil dela nunca vai deixar de doer. Que justamente quem cresceu com a ausência do pai está condenado a repetir inseguranças, relacionamentos ruins, e essa sensação constante de se sentir insuficiente. Mas será que isso é verdade? Vamos falar sobre isso hoje nesse vídeo? Mas antes, deixa eu me apresentar. Olá, meu nome é Sabrina Marli, eu sou psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas, desenvolvimento pessoal. E é aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já clica aqui embaixo e se inscreva nesse canal para você não perder nenhum vídeo meu assim que eu lançar. Vamos pro conteúdo? Bom, é bem verdade que a ausência paterna deixa feridas profundas no indivíduo. E que também essas feridas podem influenciar nos relacionamentos, na autoestima e na confiança desse indivíduo. E muitas das vezes até na maneira como esse indivíduo ele enxerga o próprio valor. Mas existe uma diferença entre ter uma ferida e em viver para sempre preso a essa ferida. É na infância que a gente constrói muitas coisas, seja a nossa percepção de mundo, seja o nosso valor, nossa importância, nosso pertencimento. E quando não temos isso na infância, isso pode trazer impactos enormes enquanto adulto. E justamente essas ausências podem determinar como esse indivíduo vai se gerenciar, como esse indivíduo vai seguir com a própria vida, com a própria existência. Mas a gente precisa entender que curar a escassez de afeto, de presença, de apoio e suporte não significa que a gente vai apagar e moldar o passado. Significa justamente a gente construir uma relação diferente com aquilo que nos aconteceu. E hoje eu quero mostrar para vocês 3 caminhos para esse processo de reconstrução. Vamos para o conteúdo? Bom, nesse primeiro tópico eu quero falar que a cura não é você esperando a mudança do seu pai. E eu sei que isso pode chocar, porque muitas pessoas passam, anos esperando uma reconciliação com seus pais, um pedido de desculpa, elas esperam um reconhecimento e até mesmo ouvir aquele tão, poxa, eu errei com você, meu filho. Mas, infelizmente, a gente precisa entender que nem todos os pais vão reconhecer as suas falhas e seus erros. E paciência, né? Porque a gente precisa encarar a realidade de que alguns pais nunca vão ter recursos emocionais para fazerem isso. Ou outros, né, simplesmente não vão querer. E aí, quando toda a sua cura depende da mudança do outro, sua vida fica presa à decisão de uma outra pessoa que talvez nunca vá mudar. E é justamente isso que mantém a sua ferida exposta, aberta e dolorida. Um dos processos mais difíceis no processo terapêutico é fazer o indivíduo entender que existe a reparação e a liberdade. Você pode querer reparar a sua história, mas você precisa entender que o outro tem a liberdade de escolher ser colaborativo ou não com você, reconhecendo seus erros, as suas falhas, e como a gente falou, tem pais que não têm ferramentas emocionais para poder fazerem isso. E aí você pode nunca receber aquilo que você merecia, esse pedido de desculpa. Mas você pode sim reconstruir uma vida emocionalmente saudável. E isso não vai significar que você está absolvendo o seu pai, nem que você está fingindo que nada aconteceu. Não é isso. Significa apenas que você não está entregando ao outro a responsabilidade da sua recuperação. E a sua cura e reconstrução acontece quando você não está empenhado em esperar a reparação para você começar a viver. Ok? Vamos para o próximo tópico? Nesse próximo tópico, a gente vai precisar identificar o que a ausência te ensinou sobre você mesma. Porque a ausência, ela nunca deixa apenas o vazio. Ela cria também algumas crenças. Muitas dessas crenças vão se instalando dentro de você e crescendo silenciosamente. Como, por exemplo, eu não sou importante, eu não sou digno de amor, as pessoas sempre vão embora, eu tô sozinho nessa, eu preciso dar conta de tudo sozinho. Eu sempre fui um filho bom, mesmo assim meu pai me abandonou.
eu não sou suficiente, eu tenho que agradar as pessoas para elas me amarem. E essas crenças, elas passam a gerenciar suas escolhas sem que você perceba. E elas aparecem nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal, na sua dificuldade de confiar no outro, na sua necessidade de receber aprovação constante, validação, na sua dependência emocional e até mesmo na sua dificuldade de demonstrar afeto. E aí a ausência do seu pai deixa de ser apenas uma lembrança. Ela passa a morar dentro de você e passa a impactar a forma como você se percebe no mundo. E é por isso que você não vai se curar só lembrando do seu passado. A reconstrução ela vai acontecer quando você passa a se questionar sobre o que você viveu e sobre como você está se percebendo hoje. A reconstrução acontece quando você passa a questionar a si mesmo e aquilo que você começou a acreditar sobre si mesmo. Porque quando criança você podia acreditar muito que não tinha valor por causa desse abandono. Mas agora, como adulto, você pode ter que descobrir qual é a sua importância, o seu valor. E enquanto você não se atualiza, né, nessa nova fase da sua vida como um homem, como uma mulher, você não vai se perceber para além dessa ausência. Porque não é só a sua visão de mundo que está comprometida, mas a sua visão de si mesma. No próximo tópico, a gente vai falar que reconstruir significa aprender a se oferecer aquilo que nunca lhe foi dado. Aquilo que você nunca teve. Essa talvez seja a parte mais difícil da cura, né, dentro desse processo, porque durante muito tempo você acreditou que precisava compensar a ausência do seu pai, encontrar alguém que finalmente lhe desse validação, proteção, apoio, suporte, encontrar alguém que escolha você, escolha permanecer e não te abandonar, não te rejeitar. Mas existe um problema aí, porque nenhuma relação consegue suprir ou preencher aquilo que lhe faltou na infância. Ninguém consegue reparar essa escassez na sua história. E aí essa criança que sofreu na infância continua esperando, agora quando adulto, conseguir voltar no tempo para reparar isso, para mudar isso, para reconstruir isso. E isso é impossível. A reconstrução desse indivíduo vai acontecer quando ele aprende, na fase adulta, a se proporcionar aquilo que um dia precisou que o outro fizesse por si. E isso não significa que você não se importa com a dor, que não está doendo, que não doeu, que ainda não doa, ou que você não precisa de nada nem de ninguém. Isso significa que você está tentando reconstruir uma relação diferente com você mesmo, aprendendo a lidar com os seus sentimentos sem desprezar eles, e aprendendo a colocar limites, principalmente em pessoas que lhe oferecem migalhas, justamente porque você tem medo que você seja abandonado, e aí você aceita qualquer coisa. É você reconhecendo o seu valor, mesmo quando ninguém confirma ele. É você cuidando de si mesma sem sentir culpa. É você também escolhendo relacionamentos que lhe ofereçam respeito, afeto e não apenas migalhas. Na terapia, a gente chama isso de reconstrução emocional. Porque pouco a pouco você vai mudando esses seus esquemas, essa sua forma de tentar provar para o outro que você merece afeto, amor e valor. E começa a viver como alguém que já tenha importância, que já é importante para si mesmo. E essa é uma das maiores reparações possíveis, porque você não pode mudar o que viveu na infância, mas você pode impedir que as ausências que você teve continue definindo a forma como você trata a si mesmo. E eu sei que é difícil porque quem nunca recebeu cuidado, o parâmetro dessa pessoa é justamente ter dificuldade de aceitar o outro cuidando. E quem nunca recebeu afeto vai ter dificuldade, né, de confiar nessa demonstração de carinho. Assim como também quem nunca recebeu proteção vai desenvolver o hábito de querer controlar tudo justamente para se sentir seguro. É como se o nosso cérebro estranhasse, porque não é algo que a gente tenha experienciado. E aí cria um estranhamento. Nossa, isso aqui é novo pra gente, isso aqui a gente não conhece. E aí a gente acaba desenvolvendo uma insegurança. Mas justamente reconstruir essa ausência é você se permitir ter experiências novas. Permitir que novas experiências emocionais aconteçam. É você aprender que existem relações diferentes e que principalmente existe uma pessoa emocionalmente disponível para você. Aprender também que o amor não é conquistado através do sofrimento. Na psicologia, a gente entende que as experiências emocionais corretivas pode transformar a forma como o seu cérebro interpreta vínculos. E isso não acontece somente nas terapias, mas nas amizades, nos relacionamentos, nos seus contextos sociais, mas também na forma como você se trata e se acolhe. O passado vai influenciar? Sim, mas ele não precisa ser a única referência que você tem para o seu futuro. Pensa nisso. Bom, o resumo desse vídeo é o seguinte: curar a ausência de um pai não significa esquecer, justificar, absolver o seu pai, nem muito menos fingir que não doeu, mas significa que você precisa compreender essas três coisas. Primeiro,
Sua recuperação não precisa depender da mudança dele. Segundo, você vai precisar identificar quais as crenças que se desenvolveram com a ausência dele. Terceiro, é possível você reconstruir uma forma de se relacionar, de amar, de confiar, sem que seu parâmetro seja apenas o seu passado. As feridas que você teve na infância justificam muitas das suas dores, mas elas não precisam escrever daqui para frente o seu futuro. Pensa nisso. As feridas do passado, elas influenciam muito nas suas dores de hoje, mas elas não precisam escrever o restante da sua história. Pensa nisso. Bom, é isso. Talvez você nunca tenha tido um pai presente, e isso é realmente muito triste. Porque na nossa imaginação, sim, a gente cria versões de nós mesmos, de como seria a nossa vida se a gente tivesse essa presença. De quem a gente seria se os nossos pais fossem presentes. E essa perda é, sim, uma perda que merece ser reconhecida. Mas eu vou te fazer uma pergunta que vai transformar a sua vida. Você vai continuar permitindo que a ausência dele determine o restante da sua vida? Em como a sua vida vai ser daqui para frente? A criança que você foi não teve escolha, mas o adulto que você é hoje pode começar a fazer escolhas diferentes. E talvez seja essa a reconstrução e reparação que você precisa. Não apagar o passado, mas impedir que ele continue decidindo o seu futuro. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também carrega essa dor da ausência de um pai. E me conta aqui nos comentários qual foi a maior marca que essa ausência deixou em você. Sua história pode ajudar as pessoas a entenderem que elas não estão sozinhas. Bom, é isso. Vamos ficar por aqui hoje? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você gostou, curta, comenta e compartilhe. E lembre-se, se você quiser dar continuidade a essa jornada de autoconhecimento, fortalecimento e desenvolvimento pessoal, clique aqui embaixo, se inscreva no canal e ative as notificações para você receber todos os vídeos assim que eu lançar. Um beijo e até o próximo vídeo.